Portanto, concordo. O relator dá provimento ao agravo regimental para negar provimento ao resto, mantendo o deferimento do pedido de registro da candidatura. Todos de acordo. O vice-ministro Adimar, este é da relatoria do ministro Herman Benjamin. Após o voto do relator negando provimento ao RESP, revogando a liminar anteriormente concedida, antecipou o pedido de vista do ministro Tarcísio. Prosseguindo no julgamento, após a vista do ministro Tarcísio, acompanhando o relator, antecipou o pedido de vista do ministro Adimar. Senhor presidente, vou sintetizar, como de costume. Trata-se de recurso especial interposto por Hélio Willam Miranda da Fonseca, prefeito reeleito, e isso é importante, no município de Guamaré, nas eleições de 2016, em face do acordo do TRE do Rio Grande do Norte, que, à unanimidade, manteve o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura com base na causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição Federal. A Corte de Origem entendeu configurada a pretensão do exercício de terceiro mandato consecutivo do mesmo núcleo familiar, em razão de o cunhado ter sido chefe do Poder Executivo na localidade no período de 2009 a 2012, e o recorrente ter sido eleito no quadriênio 2013-2016. Na sessão de 10 de outubro de 2017, o eminente ministro Herman Benjamin negou o provimento ao recurso especial por entender, em suma, que o fato de o cunhado do recorrente assumir de forma definitiva o cargo de prefeito configura o instituto da sucessão e torna inequívoca a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição Federal, considerado o exercício de terceiro mandato do mesmo grupo familiar. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pediu vista antecipada do caso e, na sessão do dia 19 daquele mês, proferiu voto acompanhando integralmente o relator. Pedi vista antecipada dos autos e, após examiná-los, trago para a continuidade do julgamento. Aí tem uma preliminar de nulidade, que eu não conheço na alegação, eu já distribuí o voto. Se há alguma divergência, senhor presidente, posso passar ao mérito? Mérito da causa. Conforme se extrai das decisões regionais, são incontroversos os seguintes fatos. Auricélio dos Santos Teixeira, cunhado do atual prefeito reeleito, Hélio Willam Miranda da Fonseca e, portanto, parente em segundo grau por afinidade do recorrente, ficou em segundo lugar na eleição para prefeito de Guamaré, realizada em 2008. O cunhado assumiu a titularidade do Poder Executivo ainda no curso do primeiro ano do mandato, tendo em vista que o candidato eleito foi cassado. O cunhado exerceu o mandato e, 6 meses antes do pleito, renunciou, viabilizando a candidatura do órgão do ora recorrente para o seu primeiro mandato majoritário. O ora recorrente venceu o pleito de 2012 e exerceu o cargo durante o mandato 2013-2016. Discute-se, portanto, se ele poderia se reeleger ao cargo de prefeito. Penso que não. E nessa linha é que acompanho o voto do eminente ministro relator Herman Benjamin, que foi também acompanhado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Entendo que, no caso, existe aí, sim, uma hipótese de terceiro mandato do mesmo grupo familiar. É assim que voto, senhor presidente. Ministro Fux. Senhor presidente, eu entendo que essas assunções ocasionais, elas não se inserem dentro dessa razão de ser do dispositivo que permite o terceiro mandato. Quer dizer, não houvesse um fato estranho à vida eleitoral, esse candidato certamente não seria instado a substituir o candidato anterior. Então, o terceiro mandato são 3 mandatos submetidos à votação popular. E, no caso em tela, houve um exercício temporário, uma renúncia, o que não caracterizou essa sucessão a ponto de configurar o terceiro mandato. Então, eu vou pedir vênia ao
relator, quer dizer, o ministro Herman, e agora ao ministro Admar Gonzaga, para dar provimento ao recurso especial. Senhor presidente, permite esclarecimento de fato? Questão de fato. Questão de fato. O que nós estamos, eu falo pelo recorrente, que é o prefeito eleito, que está no cargo por força de liminar. O que nós estamos sustentando, além do que o eminente ministro Fux acaba de expor, é que há uma peculiaridade no caso, que o nosso constituinte deixou o primeiro, segundo colocado na eleição, que teria gerado essa inelegibilidade, ele não renunciou somente em 2012 para viabilizar a candidatura de um parente. Já em dezembro de 2011, ele se afasta da prefeitura e não volta mais ao mandato. E somente a formalização de renúncia é que se dá em março de 2012. Mas desde dezembro de 11 já não há exercício de mandato. Portanto, ele não foi eleito em 2008 e não exerceu o mandato em nenhum momento no ano de 2012. Daí a quebra dessa suposta hegemonia familiar. Senhor presidente, senhores ministros, de fato aconteceu o que o ilustre advogado diz, mas ele não deixou de ser prefeito, houve um afastamento por motivo de saúde. Ele se afastou para se tratar, mas continuou com a prerrogativa de assumir o mandato mas a razão de ser do dispositivo é a capacidade de influência no exercício do mandato. Uma pessoa afastada por doença não exerce influência nenhuma. Por essa razão é que eu tenho me baseio nessa premissa. Ministra Rosa. Eu peço vênia ao ministro Fux para acompanhar o relator e o ministro Admar. A minha convicção se fez na mesma linha e o fato do afastamento ser por doença, com todo respeito a mim, não implica a descaracterização da hipótese que se criou. Ministro Napoleão. Pois não, presidente, eu queria fazer uma brevíssima reminiscência dessa situação, porque eu tive oportunidade de, imerecidamente, na presidência deste tribunal, em janeiro deste ano, deferir liminar a Hélio para ser diplomado e empossado prefeito de Guamaré. Presidente, eu queria recordar só isto. Como ele mencionou o eminente advogado da tribuna. O Auricélio, que é o cunhado dele, ele não foi eleito. Ele assumiu a prefeitura em virtude de o prefeito, o candidato que ganhou dele, Auricélio, haver sido cassado. Pois bem, o eminente ministro Luiz Fux acabou de mencionar um detalhe que me parece relevantíssimo, que essa história de terceiro mandato tem de ser mandatos sucessivos. 1, 2 e 3. Ou o mesmo sujeito não pode. Então, fulano, o mesmo fulano e depois um parente dele. Aí é terceiro mandato sucessivo. Mas no caso aqui, presidente, o prefeito Auricélio, que geraria a impossibilidade de reeleição de Hélio, ele se afastou da prefeitura em dezembro de 2011. Se afastou por motivo de doença. E em abril de 2012 ele renunciou. E aí o que aconteceu, ministro Fux? Aconteceu que o presidente da Câmara ficou 13 meses na prefeitura, inclusive compondo o secretariado e tudo. Como podemos dizer que o Auricélio projetou na eleição de Hélio algum tipo de influência? Se o Auricélio tivesse sido o iniciador dessa dinastia guaremaense, foi interrompido pelo Emilson. Agora sim, Hélio está no segundo mandato. Ele não poderá mais ser reeleito. Claro que não, e nem parente dele. Mas protrair-se esse impedimento para Auricélio, que deixou a prefeitura em dezembro de 11. E a eleição foi em outubro de 12. Que influência ele teria no pleito? E mais, tinha um outro prefeito. Que era o presidente da Câmara, Emilson, que ficou 13 meses sendo prefeito. E Hélio se candidatou, disputou e ganhou. Aí se puxa a eleição, a prefeitura, o exercício prefeitural de Auricélio, para dizer que ele é o terceiro mandato. Tem de ser sucessivo, ministro, tem de ser sucessivo. Se não for sucessivo, não se trata de terceiro mandato. Tem uma interrupção evidente, no caso, a meu ver, é evidente uma interrupção. Ou então, se um sujeito for prefeito de uma cidade, durante o resto da vida dos seus parentes, se for eleito e reeleito, por exemplo, prefeito,
os seus parentes nunca poderão ser candidatos a prefeito. Nunca poderão, porque tem aquele ancestral, que em 1818 foi prefeito da cidade. E agora, 100 anos depois, vem um parente e diz, olha, mas seu parente foi candidato lá e foi eleito. A racionalidade da interpretação, com todo respeito aos que pensam do modo contrário, não pode levar a esse cúmulo de impossibilitar a elegibilidade de dezenas de cidadãos, porque um ancestral dele, um parente dele, foi outrora prefeito. É o caso. Auricélio se afastou, não foi eleito, se afastou em dezembro de 11. Em dezembro de 11. Em abril de 12, ele renunciou. E quem assumiu? O presidente da Câmara. E ficou até o fim do mandato. Esse, sim, exerceu o mandato de prefeito. Se Hélio tivesse sucedido a Auricélio, evidente. Mas não sucedeu. Presidente, eu queria fazer essas observações e ainda mencionar o seguinte, que essa compreensão bastante filigranada da impossibilidade de ele permanecer na prefeitura, já estamos no meio do mandato, uma despesa enorme que se fará a troco de quê? De apurar o quê? Se há, pelo menos, essa dúvida produzir efeitos em favor do prefeito e não contra ele. Presidente, eu peço as maiores vênias aos doutos ministros que se manifestaram em apoio ao relator e ouso, respeitosamente, divergir do eminente relator, o ministro Benjamin, e particularmente do voto vista apresentado pelo ministro Admar Gonzaga, que, ao meu ver, deixou de levar em conta que a assunção de Auricélio à prefeitura não é sucessão. A sucessão é de quem detém a condição de sucessor. E ele não tinha. O Auricélio não era sucessor do prefeito que foi cassado. Ele era o candidato derrotado. Ele assumiu por decisão judicial. E tem um outro detalhe, presidente, que não foi explorado aqui, mas, a meu ver, é muito importante, é que a notícia nos autos, que é o Acordo Eleitoral Regional Potiguar, foi decidido, foi tomado, essa decisão foi tomada, presidente, quando não estava plena a composição da Corte e importava em cassação de mandato. A nossa jurisprudência é no sentido de que esse tipo de decisão só pode ser tomada quando a Corte está completa. Eu voto divergindo do eminente ministro Admar e dos demais que o acompanharam. Perfeito. Ministro Mussi? O ministro Herman Benjamin. Ministro Herman já tinha votado, desculpe. Eu vou ficar, então, diante das questões relevantes aqui colocadas, eu vou ficar com vista dos autos. Portanto, proclamo que, após o voto do ministro Herman, ministro Tarcísio, ministra Admar, ministra Rosa, acompanhando, e a da divergência do ministro Fux, Napoleão e o vice-presidente.